Olá, meninos, tudo bem com vocês? E vamos aqui para uma história é, que aconteceu de verdade, e essa história ela serve de exemplo para muitas pessoas, né, que sempre acreditam que são capazes de escolher a melhor pessoa para se relacionar, que tomam decisões sem olhar, principalmente o passado daquela pessoa, pessoas que se envolvem com pessoas de aplicativo. Então, assim, é um fato real que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, com uma menina, e ela se deu, assim, muito mal com isso. Porém, hoje ela tem, assim, ela tem a história dela se transformou num testemunho para muitas pessoas que se envolvem, né, com esse tipo de pessoas e que depois, com o tempo, entende que não basta você querer fazer com que o relacionamento dê certo, se você não entregar primeiramente a Deus, que Ele faça, que Ele te mostre quem é a pessoa verdadeira, quem é a pessoa certa. Então é muito importante quando a gente tem essa concepção das coisas, quando a gente realmente tem fé em Deus, que a gente acredita no poder que Deus tem sobre a nossa vida e que nós não fazemos nada, não somos nada e não temos nada, se não for da permissão dele, e se também não for da vontade, e se, melhor ainda, se não for com ele. Então, assim, é muito importante quando você acorda, né, no seu dia, você entregar o seu dia, os seus passos, as pessoas, tudo aquilo que você for tocar, o seu trabalho, tudo na mão de Deus. E sem mais delongas, vamos para o assunto que aconteceu com uma amiga minha. Ela morava aqui no Brasil e ela era dessas jovens que tanto faz, tanto fez. E como ela trabalhava, ela não tinha muito tempo para poder estar assim saindo e marcando encontros, se encontrando, interagindo com pessoas. E ela, assim, ela sabia, a única coisa que ela tinha certeza na vida dela, que ela queria constituir uma família, que ela queria ser mãe e que ela queria ter filhos. Porém, a vida que ela levava aqui era impossível, porque por ela não ter tempo de sair, então ela se envolvia muito com essas pessoas desses aplicativos de relacionamento e sempre se dava muito mal. Até que um dia ela resolveu ir além, né? Ela entrou num desses sites de relacionamentos internacionais e ali ela encontrou um jovem que na cabeça dela batia exatamente com aquilo que ela esperava. O cara extremamente amoroso, ela falou logo da intenção dela, né? Apesar dela já ter tido outros relacionamentos aqui, ela falou logo da intenção dela, que ela gostaria muito de se casar e, enfim, constituir uma família. Aqui no Brasil, ela tinha um relacionamento que ela encontrou nos aplicativos, foi rapidamente, né, consumado o relacionamento, ela teve relações com esse cara e daí então, deste relacionamento, nasceu uma menininha. E quando ela descobriu que estava grávida aqui no Brasil, ela então também, além dela ter descoberto que ela estava grávida, ela entendeu que o relacionamento dela, ela que se relacionava com o cara, porém o cara não se relacionava com ela. Não era a intenção dele de assumir a criança e tampouco assumir ela. Ela, muito frustrada, ela então voltou aí, como estava dizendo, começou a procurar fora, né, do país, acreditando que aqui no nosso país não havia ninguém que pudesse honrar ela. E aí então ela encontrou esse cara, ficou muito feliz. Esse cara parecia, né, um contatinho de internet, gente, isso que é o problema. Ela pensou assim, não é que nunca vai dar certo, não é que sempre dá certo, mas 80% das vezes dá muito errado mesmo. E aí então ela embarcou nessa ideia com esse cara, faziam videochamadas e tal. Esse cara pediu ela em noivado através do site. Ela aceitou e ele mesmo pagou toda a passagem dela, pagou todos os trâmites, passaporte, enfim, tudo aquilo que era para ela fazer a viagem para os Estados Unidos e lá então ela encontrar essa pessoa que seria o tal esposo dela. E até então ela saiu já do Brasil com noivada e com visto de, acho que é assim que funciona, não tenho certeza, com visto de
constituir uma família lá. Chegando lá, o cara foi muito legal com ela, fizeram o casamento e estava tudo certo. Passou-se pouquíssimos meses, ela começou a perceber algo estranho. Esse cara, ele bebia, ele fazia assim várias coisas que ele omitiu para ela no site. Porque uma das descrições que ela colocava no site é que a pessoa não poderia ter vício. Porém, esse cara, ele tinha todos os vícios possíveis e começou a maltratar muito dela lá. E aí então ao ponto de até agredir. E em uma dessas agressões, ela morava em um condomínio, as pessoas que ouviam o grito de desespero dela chamaram a polícia. E quando acontece um caso desse, lá eles acho que não fazem nada com o cara, porém pegam essa moça sabendo que ela era estrangeira lá, levou para um abrigo e ela ficou lá durante 2 meses sem ter contato nenhum com esse cara, porque é extremamente proibido. E nesses casos lá, a polícia, as autoridades locais encaminham essas meninas, né, essas moças para esses abrigos, né, que acolhem elas, e ali, como ela chegou lá com o passaporte de noiva, com o passaporte de documentação que estava sendo noiva e que se casou lá, então o país se responsabiliza por essa pessoa. Então ela passa a ter, ser uma pessoa legalizada, ter passaporte, ter tudo aquilo que viabiliza ela ter uma vida decente lá. Porém, quando ela saiu e nesse período de 2 meses, ela não teve nenhum tipo de contato com ele, porque é proibido. Assim que ela saiu ela não tinha telefone também no abrigo, porque é contato zero. Assim que ela saiu do abrigo, o abrigo devolveu para ela o celular dela e imediatamente a irmã dela, que mora aqui no Brasil, enviou para ela uma mensagem que o marido, né, suposto marido, que é americano, estava precisando muito falar com ela e que tinha se arrependido das coisas que ele fez e que gostaria, pedindo para ela voltar para casa. Ela sem saber para onde ir, porque você imagina, você num país diferente, com uma língua diferente, cultura diferente, blá blá blá, que todo mundo já sabe, você pegar e sair e não ter para onde ir. Então assim, ela não acreditava muito que ela tinha se ferrado mais uma vez, porque o relacionamento dela aqui no Brasil, depois que a bebê nasceu, ela teve a oportunidade de viver 1 mês com essa bebê, ela veio a falecer, infelizmente. Então ela tinha um trauma muito grande, porque foi uma gravidez muito difícil e além de tudo ainda ela perdeu o bebê, além do rompimento do pai com essa mãe e com essa criança. Imprudência, né, dela de não ter averiguado a vida dele, mas mais imprudente ainda é ele saber que ela ficou grávida e não deu ali uma assessoria nenhuma. Mas enfim, ela tinha esse trauma já no coração muito grande. Mas até então ela não tinha entregado a vida dela a Deus, ela entendia que ela fazia, que ela era capaz. E aí então, logo que ela voltou para casa do abrigo com esse esposo dela, ela descobriu uma coisa tremenda da vida dele. Ele tinha pacto com eu não sei se eu posso falar essas palavras aqui, eu vou falar em códigos, os nossos códigos secretos, eu acredito que vocês vão entender. Ele tinha pacto com o Satan, e ele fazia parte dessa seita. E o intuito dele levá-la para lá era exatamente fazer um sacrifício com ela, entendeu? A pedido desta seita satânica. Gente, é ridículo o jeito que eu falo dessa forma, mas é a forma que eu tenho de falar sem ser cortada aqui. Aí então, no primeiro dia ela já descobriu isso. No segundo dia, ele colocou ela para fora, toda machucada, toda arrebentada. E a polícia local lá do Texas, na verdade, avisou que ela não teria uma outra oportunidade. Porque a partir do momento que você sai do abrigo e você volta para essa pessoa, no caso o agressor ou a agressora, então eles não te dão outra oportunidade. Mas ela teve tanta sorte que ela teve a oportunidade e ela foi acolhida novamente nesse abrigo. E lá ela passou-se 2 meses em oração. Ela entendeu
que na dor que ela estava sentindo, a única opção que ela tinha no fundo do túnel era buscar a presença de Deus, né, o nosso Salvador. E aí então ela começou a entregar, ela pedia a Deus que ela queria, ela sabia de todos os erros que ela cometeu na vida dela, mas que a única intenção que ela tinha era de se casar e ter uma família, constituir uma família, e ela muito jovem ainda. Aí então, mesmo assim, ela caiu em tentação depois que pegou esse. E ela saiu do abrigo com o emprego e foi morar num condomíniozinho. E lá ela trabalhava de faxineira. E aí então, ela, por curiosidade, ela pegou mais uma vez e abriu esse aplicativo. E falou com Deus: Senhor, é a última vez que eu vou abrir esse aplicativo. Não vou mexer mais com isso. Vou seguir a minha vida e vou esperar no Senhor que o Senhor encontre uma pessoa que seja da forma que eu desejo. E assim ela fez. Quando ela abriu o aplicativo, apareceu lá uma mensagem e ela respondeu a mensagem. Porém, o rapaz, ele não estava, assim, ele foi muito objetivo. Logo chamou ela para sair. Então ela resolveu aceitar. Ela novamente conversou com Jesus e falou: Senhor, eu vou sair, mas eu não vou fazer nada daquilo que o Senhor não me permita. E assim foram, jantaram, ela escolheu o lugar para jantar, jantaram, ficou tudo ok. No segundo dia, gente, eu vou espirrar. Desculpa. Tem alguma coisa que tá me dando tanta alergia, eu não sei o que que é. E aí, já que eu espirrei, eu acho que é para falar assim, gente, se inscrevam no canal, deixem o seu like e comentem bastante aí. Compartilhem também, porque eu tô de olho em vocês, vocês não estão compartilhando, então vocês compartilhem para me ajudar aí no canal, para que a gente fique mais íntimo e fortaleça a nossa relação. Mas enfim, gente, aí ela mais uma vez caiu, cedeu, né, como eu já falei. Esse vídeo talvez fique um pouco grande, mas é interessante. Como que Deus trabalha na nossa vida. E como que até mesmo o relacionamento é o primeiro que a gente tem que entregar a Deus. Se a gente não fizer isso, não dá certo. Ai, gente, me desculpa. Vocês sabem que quando vocês estão com vontade de espirrar, vocês não conseguem controlar, né? Eu não sou diferente. Mas se continuar assim, eu vou ter que parar o vídeo. Ai. Ai. Tentar prosseguir. E aí então, gente, saindo do abrigo, foi lá pro acampamento, conseguiu um trabalho de faxineira novamente. E esse rapaz convidou ela pela segunda vez e ela sempre temendo a Deus. Pedindo a Deus para que... Gente, eu vou ter que parar e voltar. Acho que agora vai, gente. Aí foi o terceiro, até teve o terceiro encontro. Mas nem trocaram telefone, falavam ali pelo site mesmo. E aí então, gente, no terceiro encontro, ele pediu ela em namoro, porém ele queria que fosse pedido namoro na casa da família dele. E ela o tempo inteiro comungando a Deus, né? Participando com Deus, falando, conversando com Jesus sobre o que estava acontecendo. E ela falou assim, gente, e ele pediu ela em namoro e ela tinha que dizer um sim. Porém, foi algo muito rápido. Então, assim, ela estava com fé em Deus, mas ela mesmo assim, ela meio que duvidava. E por ser um site de relacionamento, e ela teve várias decepções ali, ela pensou, não é possível que vai ser aqui de novo, né? E aí então, mas mesmo assim ela aceitou, mas com aquele temor, mas crendo que Deus estava do lado dela, junto com ela, participando desse evento. Chegando lá, ela falou, bom, eu vou responder sim, porque na verdade não é um casamento, é um namoro. Então, se acontecer alguma coisa errada nesse caminho, eu posso voltar atrás. Assim ela fez. Chegando lá na casa desse cara, ela foi muito bem recepcionada pela família. Ele tinha pai, mãe e um irmão.
E ela, antes de sair de casa, ela fez um propósito com Deus, que Deus confirmasse a ela se aquele homem era o homem que ela havia pedido e se aquele homem ia seguir a promessa de Deus na vida dela e se aquele homem, em primeiro lugar, servia a Deus, para que ela pudesse servir a Deus e ser uma pessoa do bem, como ela gostaria de ser, honesta, temente a Deus. Ela precisava de ter uma confirmação que esse homem era também de Deus. Então ela fez ali um propósito com Deus, um propósito hilário, gente. Mas enfim, a probabilidade de quem não tem fé disso acontecer, eu posso te falar que é zero. Tem que ter muita fé para que isso aconteça. E aí então ela foi almoçar, e aí então nesse almoço todo mundo tratou ela bem, como eu já falei. E aí então nesse almoço o rapaz falou assim com ela: assim que nós terminarmos de almoçar, a gente vai fazer um passeio. E aí, gente, foram fazer esse passeio. Chegando lá, quando estava a caminho do passeio, ela pensou o quê? Eles estavam indo para um sítio, alguma coisa desse tipo. Chegando lá, ele estacionou o carro com a família dele e ela, e ele começou a tirar, gente, anzol para pescar. E vocês adivinhem o que ela tinha combinado com Deus? Ela exatamente falou isso: Senhor, se esse homem for a promessa de Deus e eu vou andar nos seus caminhos, eu vou ser uma esposa, como o Senhor pede na palavra, nas escrituras sagradas, e se esse homem for para ser meu esposo, como o Senhor determinou nas escrituras sagradas, que eles me levem em algum momento para pescar. E aí então, quando ela viu ele tirando aquele monte de anzol, ela se desmanchou, se desvaiou em choro, né? E aí a família toda veio até ela: o que tá acontecendo, minha filha? Por que você tá chorando? E ela ficou sem graça de chegar e falar o que estava acontecendo. Então ela disse: estou me lembrando da minha infância. E na verdade Deus estava falando com ela ali naquele momento: este é o seu marido, eu estou te apresentando o seu marido. O que você me pediu tá aqui. Esse homem, ele vai pescar, foi o que você me pediu, então é isso que você tem. Então ela conheceu a família, conheceu o marido, no caso, e hoje ela vive muito feliz. Hoje ela conseguiu ter uma filha, ela vive bem, ela tá vivendo no Texas hoje com esse cara. E ela se achava uma louca da vida, né? Por tantas coisas que ela passou, ela achava que ela não tinha maturidade, que ela não tinha uma mente boa, né? Para viver tudo isso. No entanto, no dia do encontro, ela sempre gostou de homem alto, porém ela falou, quando ela viu o homem, ela tem 1,50 m e o cara tinha 2 metros, né? Então ela já achou que não ia dar certo ali. E aí, né, lá tem um hábito, né, o que você faz, então faz tipo um escaneamento da vida da pessoa e no caso a menina faz o escaneamento da vida do cara. E quando ela perguntou sobre a profissão dele, ele falou que ele era psiquiatra. E aí ela falou: oh meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo porque eu tenho problema e eu vou estar me entregando para uma pessoa que vai me internar futuramente, porque eu não bato bem da cabeça, porque eu saí do Brasil para vir para cá e acontecer tudo isso comigo e eu ainda permanecer aqui, não querer voltar para trás. Só pode que eu tô louca e eu namorando com um psiquiatra, ele vai me internar. E ela tava meio sem graça nos encontros. E aí ele falou assim: você precisa ser quem é você. Você não tem que ter medo de mim, porque eu vou gostar mais de você se você for quem você realmente é. E ela falou: mas eu não tenho modos, eu começo a rir, eu falo alto. Aí ele falou: não tem problema, seja você, porque eu vou gostar de você da forma que você é. E aí, meus filhos, ela se soltou, ela é feliz, ela dá risada, ela tem esse jeito brasileiro, né? Lá nos Estados Unidos as pessoas são mais fechadas, e ela é extremamente amada, a filha dela é extremamente cuidada, ele é um ótimo marido, cuida extremamente dela. Mas moral da história, gente: nós, seres humanos, nós não fomos feitos para ficar sozinhos,
Nós, seres humanos, a gente tem que obedecer e a nossa obediência é o Pai, é o nosso Pai. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao nosso Pai, quando a gente entrega tudo que a gente vai fazer, que Ele toque, que Ele nos direcione, que Ele nos auxilie e que a gente tenha essa confiança que vai acontecer, que é a fé verdadeira, tudo acontece da forma que esteja em ressonância com nós e com o Pai. Então, e principalmente quando a nossa intenção ela é fazer o bem e estar bem servindo ao próximo e servindo a nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês compartilhem. Espero também que vocês se inscrevam se vocês não são inscritos no canal e sempre dão uma olhadinha na descrição do vídeo, né? Tem vários produtinhos aí, principalmente para os homens, né? Tem tudo que vocês precisam aí que eu selecionei item a item, porque eu quero ver vocês muito bem, né? E dessa forma vocês também me ajudam a comprando os produtos e também vocês são ajudados porque vocês vão ficar muito bem com esses produtos, porque são todos os produtos que vocês precisam, inclusive a marca peruana, que eu já falei em vídeos anteriores aí sobre ela. Fora isso, gente, beijo no coração e até o próximo vídeo.